Fala, meus amigos, fala, galera, fala, meu grande público, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Vamos aqui bater um papo totalmente diferente, né? Tô aqui junto ao lado do meu amigo, vai se apresentar já já, para falar tanto do que aconteceu no jogo do Fluminense ontem, né? Daquele empate totalmente sofrível contra o Vitória da Bahia, mas também a gente desvendar o que aconteceu com o Fluminense durante essa, a gente pode chamar de crise, né? Enfim, vamos começar esse vídeo. A gente tem bastante assunto para conversar aqui. Enquanto isso, você vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, ver se esse formato de vídeo assim, é um formato que, pô, ficou legal para vocês. A gente ter esse tipo de descontração, para não ficar só eu falando aqui, ter mais gente com outra visão, outra pessoa falando, e quem sabe a gente faça um vídeo assim direto. Enfim, esse aqui é o meu amigo, o Marcelo, conhecido como Celão, e vai apresentar aí. Fala, Marcelo, tudo certo? Fala galera, tudo jóia? É prazerzão estar aqui com o João falando do que a gente ama, que é o Fluminense, né? Vamos trocar ideia, debater aí, tentar desvendar o que está dando de tão ruim nesse momento de sofrimento aí e tentar ver o que pode salvar esse time daqui para frente. Vamos tentar ver. Então, galera, Celão, você viu o jogo de ontem, né? O que aconteceu no jogo de Sim. ontem? Eu tava em um evento, não consegui olhar direito o jogo, consegui ver ali basicamente o finalzinho do primeiro tempo e pouco ali do segundo tempo em si. Eu parei de ver justamente na hora que foi o pênalti do Vitória, né? E depois disso eu vi assim, pouco assim, eu falei, pô, o Fluminense fez o gol, pensei que o Fluminense estava ganhando e tudo. Só que não aconteceu justamente isso. Passa para mim, Celão, como foi a sua visão desse jogo? O que rolou durante essa partida aí? Então, esse daí seria mais um jogo daqueles que eu diria que foi, se eu não me engano, contra o Rivadavia em casa, se posso estar errado. Sim. Que é um jogo que a gente começa o primeiro tempo bem, a gente começa de cima, trocando passe, principalmente com a volta do Lúcio, mais uma vez o Lúcio titular, e é nítido assim, a diferença de ver em campo, a troca de passe. Ele é muito diferente, assim. E Fluminense criando, René até apareceu bem no começo do jogo, algumas tabelas por dentro que a gente via. E aí o Fluminense achou, né, com o John Kennedy ali no começo, ali, um golaço até, que mostrou mais do que não só posicionamento, mas técnica também do John Kennedy, de achar aquele chute na uma chapada, né? A bola que ele domina bem, chapa ali. Só que depois disso ainda é aquele jogo que irrita, que a gente sabe que o Fluminense tem o controle, mas que a gente vê sempre o time dormindo. A gente vê desatenção, né? Depois acontece, né, o lance do pênalti para eles, que é uma jogada pela direita, um cruzamento para a área e que entra aquele dilema. E o Alisson deu mole fazendo aquele pênalti, mas se o Alisson não faz, o cara estava debaixo da trave e ia fazer gol. Então, um erro, até um pênalti infantil dele, mas uma desatenção total do time, uma desatenção geral. E depois, na sequência, assim, a gente vê que o Zubeldia tem o costume de mudar o time, de mexer, sempre quando tem algum problema mesmo. O Zubeldia, ele demora para mexer, ele espera alguma coisa acontecer para tentar tirar alguma coisa nova ali do elenco. E não deu nem tempo dele tentar. Ah, vou esperar para ver se o time vai reagir, vou esperar para ver se o time vai tentar buscar um empate. Porque na sequência, coisa de 3, 4 minutos depois, já veio a virada no lance também, esse meio patético, né? O time vai e um jogador do Vitória entrou assim, veio de 4 jogadores do Fluminense, né? Que todo mundo dormiu assim, no lance e acabou fazendo o segundo gol. Aí sim, se o dia vem, mexe, o Fluminense busca ali o empate no final ali com um golaço do Serra, com uma jogadaça absurda do John Kennedy, que, que achamos o gol de empate ali, né? Então, eu tava olhando esse segundo gol, né? Que foi o gol do Serra. Foi, olha só que inusitado, né? O jogo contra na quarta-feira. Ficou muito nítido quando o Phil ali ele falou do não uso da base do Fluminense. E eu uso o Beldia quando ele entra com algum jogador da base, parece que meio que salva o Fluminense de novo. E a jogada toda do segundo gol foi uma construção de um moleque da base. O Riquelme foi, achou o John Kennedy. O John Kennedy vai lá, fez aquele lançamento pro Serra espetacular, né? E cara, eu até fiz um dado aqui. Eu sempre, todos os jogos do Fluminense, eu venho anotando cada jogo, quanto o Fluminense vem fazendo com vitórias, com gols. E esse jogo contra o Vitória aí que a gente teve foi o 30º jogo do Fluminense no ano.
Olha só, a gente já tá em maio, o Fluminense já fez 30 jogos no ano, coisa que é surpreendente. Ao todo, o Fluminense tem 40 gols realizados, já fez, mas tem 32 gols sofridos. Olha só como que, tipo assim, a gente é um time que faz poucos gols, mas a gente também toma muito gol. E tem 16 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. E essas 9 derrotas, elas aumentaram muito durante esses últimos jogos que aconteceram do Fluminense. Que, pô, foram coisas que a gente não estava esperando. Nossa temporada até a primeira data FIFA estava sendo espetacular. Parece que depois da data FIFA tudo desandou para cima do Fluminense. A gente tem como artilheiro hoje, assim, do Fluminense, o John Kennedy, que tem 11 gols. Segundo está o Serna e terceiro está o Canóbio com 4 gols. Mas você vê como que a discrepância que o Fluminense teve, né? O Fluminense, se a gente olhar pelos resultados que teve dos últimos jogos, o Fluminense tem sido um time que tem feito poucos gols. Desaprendeu a fazer gols, sabe? E é difícil a gente achar uma resposta para isso. A gente viu um time que, até nesse jogo que a gente teve contra o Vitória, começou bem, parecia um time totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Na verdade, até diferente do que a gente viu contra o Rivadavia na quarta-feira. O time criando chance, trocando passe. O Lúcio Acosta, igual você mesmo falou, que, cara, é absurdo. Que esse cara, ele tava um mês parado e quando ele volta de um jeito que, tipo assim, parece que ele nem tava lesionado, sabe? É absurdo como ele sobra no Fluminense de um jeito tão, tipo assim, extraordinário. E como que, sem ele, o Fluminense sofreu muito. Isso é uma das coisas que, tipo assim, eu me incomodo muito, com o Fluminense sendo refém sempre de um jogador. Toda vez o Fluminense é refém de um jogador que tenta fazer a diferença, sabe? Aí precisou de um cara como esse, como o Lúcio Acosta, que, na minha opinião, achei até errado ele colocar ele como titular, justamente para não forçar o cara demais. O cara jogou 90 minutos, mais do que ele tinha jogado. Ele poderia jogar lá na Argentina e vem para esse jogo para, tipo assim, jogar de novo. Enfim, Zubeldia tá testando todas as propostas que ele tem, né, para tentar salvar o Fluminense disso. A gente tá, se eu não me engano, 4 jogos sem vencer. 4 jogos sem vencer. Vou olhar aqui. São. A gente pegou Bolívar fora de casa, Internacional fora de casa. Esses 2 jogos a gente perdeu. Pegamos o Rivadavia na Argentina, empatamos. E o Fluminense agora contra o Vitória, a gente empatou esse jogo. Só que eu te pergunto, A última Celão. vitória foi contra a Chape, né? Oi? A última vitória foi contra a Chapecoense no Maracanã. Foi contra a Chapecoense. Que a gente ganhou aquele jogo sofrido de 2-1, que a gente finalizou mais de 30 vezes lá. Enfim, e a gente sofreu demais. Aí, eu te pergunto, Celão, porque, cara, a gente tem o último jogo do Fluminense antes da data FIFA, foi contra o Corinthians, se eu não me engano. Não, foi contra o Atlético Mineiro. Nesse jogo, a gente já tinha tido uma vitória muito boa contra o Remo, uma vitória muito maluca contra o Atlético Paranaense, aquela virada que a gente sofreu contra o Vasco, e a gente vem para esse jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente só fez 1-0, que foi o gol do Castilho. A gente não jogou bem, não jogou, fez aquela partida, mas a gente ali conseguiu fazer uma vitória porque o Atlético também estava jogando muito. Parou a data FIFA, a gente veio para a partida contra o Corinthians. E essa partida a gente jogou muito. O time estava descansado, a gente matou o Corinthians, foi até a demissão do Dorival Júnior. E aí, depois disso, veio aquela sequência. Curitiba, 1-1. Jogo contra o Laguara na Venezuela, que era o jogo que a gente tinha que ter ganho, 0-0. Aí, o que aconteceu durante a semana do Laguara pro Fla-Flu? Me conta aí, que aconteceu? Fatídico momento. Vou adiar. Vou adiar minha fala. Vou adiar e quem sabe se liberarem eu falo aqui o que eu penso. Pegou você, o Ronaldo França, censurar isso aí que você tá falando. Vou perguntar se pode ou se é melhor a gente fazer amanhã, Não né? é? Esse comentário aqui. Porque, cara, é absurdo. Desde então, o Fluminense estava vendo uma sequência muito boa. Teve esse empate que, pô, estabilizou, mas estava no começo da Libertadores, dava para buscar. Só que, cara, essa semana do Fluminense foi uma semana muito horrível, velho. Que a gente veio para esse clássico contra o Flamengo,
acho que 2 horas antes, 3 horas de começar o jogo, o presidente faz um vídeo tão falando todos os 7 motivos, tentando convencer o torcedor, falando que fez a escolha certa. E que a gente viu em campo, tipo assim, pode. O cara. É o que eu até falei no meu vídeo aqui. Tipo assim, os jogadores eles estão lá para correr o tempo todo. Estão lá, pô, caindo no chão toda hora, estão batendo neles. Os presidentes estão lá na salinha no ar-condicionado deles, cara. O que eles fizeram da decisão deles de afetar ou não afetar, cara, tipo assim, os jogadores que estão prejudicados, eles que são expostos dentro de campo. Entendeu? E que a gente viu nesse jogo contra o Flamengo foi absurdo. Eu acho que daí, desse jogo, começou toda essa crise. Porque o Fluminense estava vindo bem embalado. Aí eles chegam tudo pensando no jogo já no sábado. Quando eles chegam na sexta-feira, ah não, o jogo vai ser domingo, tem mais um treino. Entendeu? Tipo assim, estabiliza muito o elenco. Para uma sequência que a gente ia ter de abril e maio, que a gente já sabia que seria, tipo, muitos jogos para cima, sabe? Seria um jogo atrás do outro. De 3 em 3 dias vai ter um jogo. 3 em 3 dias vai ter um jogo. Não vai ter descanso pro elenco Fluminense até a Copa do Mundo. E olha só como que a gente tá. 4 jogos sem vitória. 4 jogos assim, penando para tentar fazer alguma coisa. É complicado. O que você acha disso? Se eu não me engano, nesse jogo foi até o jogo que o Samuel Xavier da entrevista. Eu não lembro qual jogo foi, que ele fala que eles dormiram e Isso. acordaram no dia seguinte com a Foi esse notícia, não mesmo, foi foi? esse mesmo, contra o Flamengo. Dormiu pensando no jogo, quando acordou tinha que fazer mais um treino. Pra pensar mais um dia. É, Entendeu? então assim, cara, igual você falou nessa sequência de resultado. Não é que eu diria que é normal, mas, né, um exemplo. A gente começa essa sequência ruim ali logo depois do Corinthians, igual você falou, teve o jogo contra o Coxa lá no Couto Pereira. Sim. Um empate contra o Coxa no Couto Pereira, para quem quer brigar ali em cima, é ruim, mas existe uma explicação, existe uma justificativa de ser um jogo próximo de um jogo de Libertadores, Sim. um jogo que de repente você arruma ali, se poupa parte do time, buscar um empate lá, acaba sendo um ponto importante, mesmo sendo contra o Coxa, né? Igual eu te falei, não acho um bom resultado, mas eu acho que existe uma explicação, uma justificativa, né? Contra o Laguaira, acho um péssimo resultado, mas mesma coisa, eu acho que assim, por ser a primeira rodada, um empate, dependendo do que for o resto da fase de grupo, eu acho que assim, esse jogo aqui também seria um jogo fora da curva, assim como a gente teve em 2023. A gente também entra no declínio ali, uma fase, uma parte da fase de grupos, que a gente meio que classifica para as oitavas até numa dependência de um gol de cabeça do Nino, num sofrimento em 2023. Sim. Que é normal, oscilações são normais. O problema é que arrecadou tudo, né? E pelo assim, um ponto de vista meu, que eu tenho falado bastante isso, é que não foi um fator só, foi uma mistura de uma lambança que virou todo esse problema, que começou desde a decisão da diretoria lá atrás, e aí você tem a lesão do Lúcio Acosta, que é o melhor jogador do Fluminense disparado, é o cara mais técnico, a gente viu com a volta dele podendo jogar só 20, 30 minutos no jogo passado, e o cara jogou o jogo inteiro, jogou ontem também, e é muito Dando diferente, a vida. trato do que tem, assim. Depois a gente sofre com o problema do Martinelli, que são dois dos três pilares para mim desse time do Fluminense. O Fluminense para mim tem três pilares que não podem mexer, que é Fábio, Martinelli e Lúcio Acosta. Hoje sim. Então, o Savarino é muito bom jogador, mas Tá esses adaptando, né? três, assim... Não tem o protagonismo, O né? Savarino tá adaptando. O Lúcio, até por já estar desde o ano passado, o Fábio está desde 2022, o Martinelli desde o sub, sei lá quanto ele tá, Desde né, menino criança. xerém. Então, é complicado você perder principalmente dois dos três, sendo dois que estão na linha. O Fábio continua fazendo seus milagres, mas o Fábio não cria lá. É. Então, eu acho que isso foi o fator, assim como eu acho que, falando até do Zubeldia, né, eu acho que ele tentou de várias formas, a gente teve aí nos últimos jogos, aí eu não lembro qual foi a última vez que ele repetiu uma escalação. É. Ele tentou time com três zagueiros, tentou time com Otávio, tentou time com o Alisson, tentou o Bernal, tentou o Nonato, tentou o Ganso. Então, Tentativa é tá rolando, né? preocupante. Tentativa tem É, acontecido. Entendeu? Mas tá é difícil. preocupante porque, assim, eu acho que,
ele não sabe o que fazer, o elenco não está sabendo responder. Eu acho que o maior problema para mim em relação a ele tem sido aquela falta de sincronia entre o treinador e o elenco. Eu Aham. não acho que tenha, o dia chegou no limite dele, a gente precisa mandar embora, e se mandar embora, o novo treinador que chegar vai resolver esse time. Eu não acho isso. Eu acho que alguma coisa tem que acontecer e não sou eu que sei o que tem que acontecer. É alguma coisa interna, eu não sei se é só uma maré de azar, se é a falta só dos jogadores, se é só um problema tático do Zubeldia, porque ontem, assim, alguns momentos teve até vídeo que viralizou, que foi até a finalização do John Kennedy, de calcanhar, quase um golaço, Isso aí que é um ali a monstro, gente esse gol. viu, você viu, esse lance foi um absurdo. Não, absurdo. Acaba passando por todo mundo, o Lute Alcosta, tipo assim, de uma forma. A gente ficou assim, caraca, mano, o que que esse cara tá arrumando? E o John Kennedy foi muito inteligente pra fazer aquilo. Só que se a bola fosse mais um pouco pro canto, ia ser gol. Mas como foi pro meio, o goleiro conseguiu catar. É absurdo, pô. O que que esse, esse cara faz E no ali, Fluminense? Ah, e ali nesse lance, que é o que dá aquele resquício de esperança, que se você acompanhar o lance desde o começo, é uma troca de passe do Fluminense daquelas que a gente viu ali com o melhor trabalho desse time com o Dodi, que vem buscando lá de trás, troca de passe, passa pelo René, vai pro Soteldo e tal. E vem uma troca de passe, que não é só aquele desespero do time que a é, gente vinha vendo nos últimos jogos. sim. Então, assim, é ver no que vai dar, né? Ver se a diretoria for comprar o barulho de manter o Zubeldia, a minha visão é, vão manter e vamos confiar no trabalho do cara, a gente vai dar confiança. Agora, se a diretoria achar que não é para o Zubeldia continuar, para mim o momento é agora de vamos trocar o treinador, vamos buscar um novo aí, nossa diretoria já tem um nome em mente, porque para mim não adianta manter o Zubeldia, igual aconteceu com o Mano Menezes, entrar essa paralisação para a Copa do Mundo, o Zubeldia passa aí um mês e pouco treinando o time, e aí na primeira rodada depois vem um resultado ruim e demite o cara. Uhum. Então, Ah, eu eu acho acho. que a gente depois tem que saber como trabalhar com isso. Então, eu acho, pelo que eu venho acompanhando, venho vendo, que o Zubeldia está intacto ainda. O que está salvando ele é essa definição na Libertadores. Que se caso o Fluminense for eliminado da Libertadores, eu acho que ele vai rodar, entendeu? Não existe hipótese do Zubeldia não ser classificado contra o Operário. Isso aí a gente tem que assinar. Não é possível, cara, que tipo assim, o Hum? Zubeldia vai conseguir o fatídico dia que ele vai conseguir ser eliminado na terça-feira contra o Operário. Não, não tem como pensar nisso. Pode estar 0 a 0 o jogo, mas dentro de casa a gente tem que assumir esse protagonismo dessa partida. Eu acho que até tudo que rolou do jogo de ontem, da, do time mesclado, foi justamente porque o Zubeldia quer colocar um time com força máxima contra o Operário para tentar resolver rápido esse jogo. Mas falando em treinador, tem muitas opções, né, de treinadores assim que estão livres no mercado. A gente tem o Zubeldia que está nessa corda bamba, aí tá por um sempre tipo assim, eu falei, pela Libertadores ali para não ser demitido, mas a gente tem várias outras opções. Tipo assim, se o Zubeldia for demitido hoje, quem que viria pro lugar? A gente tem várias opções. Tipo assim, se a gente for colocar, tipo assim, fora da caixinha, pô, a gente tem, Xabi Alonso, que tá sem cargo. A gente tem o Xavi, que tá sem cargo também. Tem Rubem Amorim, que treinou o Manchester United. Imagina, Rubem Amorim joga só com 3 zagueiros. Time exposto pra caramba também. Thiago Mota, que é um baita treinador também, mas que não treina nenhum time já há mais de um ano. E, pô, quer ver? Tem muito mais gente aqui conhecida. Tem o Dunga também, que tá sem clube. Esse aí, nossa, nem pensar, tá com isso credo. Tá maluco. Não, tá maluco. Bruno Lage, Bruno Lage também, que treinou o Botafogo, né? Nem treinou o Botafogo, só passou a temporada lá no Botafogo. E, enfim, e o assim, Filipinho? Filipinho, qual O foi o Filipinho? Filipinho. O Felipe Luiz. Ah, será? Duvido, cara. Duvido que ele Não venha. vem, não Não vem, não vem, vem. não vem, Não não vem. vem de jeito nenhum. Se ele vier treinar o Fluminense, o Felipe Luiz, eu acho que o Isso é flamenguista loucura. assalta ele lá dentro do aeroporto lá. É Mas, louco. pô, olhando E pela uma coisa realidade. também é aquilo, Léo. Ah.
Uma coisa também é aquilo, o Felipe deu certo num time que não só estava montado, não só nesse fator de tinha tudo, mas ele conheceu os caras há muito tempo. Tinha É, acabado de aposentar com aquele elenco. Então, eu acho que ali deu um fatorzinho de diferença de que é respeito do gritante, né? vestiário, ele ser um dos capitães, né? Uhum. Por tudo que ele ganhou. Mas a gente tem, olhando assim pela Sim. nossa realidade brasileira mesmo, assim, o que que a gente pode? A gente tem o Tite, que tá sem nenhum clube, mas acho que o Tite já passou, né, cara? O Tite, tipo assim, é um trabalho que não vai dar resultado mais para nenhum clube, na minha opinião. Se ele não conseguiu dar certo no Cruzeiro, é totalmente difícil que ele dê certo em algum outro clube, sabe? O Cruzeiro tem muito mais time que o Fluminense hoje, só que tá numa sequência tão ruim que é difícil de entender o que esse clube tem. Mas eu acho que o Tite, num clube igual o Fluminense, que tem que partir para cima, o Tite gosta de jogar retrancado, não seria muito o padrão. Não sei se para você, se você concordaria com isso. Então, o Cruzeiro entrou nessa uma fase, né? Nessa espiral meio louca aí, que até com essa troca de treinador também ainda não convenceu em nada, ainda não engatou. É, Então, assim, realmente por não. mais que não seja o nome que eu admiro, assim, eu não sei se é só culpa do Tite. Esse é o problema, essa fase ruim que ele teve no Cruzeiro, essa passagem ruim, né? Aí tem uma fala meio pró-Tite, né? Ninguém fica 8 anos na seleção brasileira com os números que ele teve, com, se eu não me engano, 3 ou 4 derrotas em oito Sim, anos, né? 3, 4 Sendo derrotas. duas em eliminação de Copa do Mundo, uma derrota e empate. Mas foi um treinador que sempre ganhou de todo mundo aqui na América do Sul, né? Mas na hora que tinha que jogar contra os É, grandes também não conseguia fazer o time aí render. peidava. Peidava muito. Tem o Dorival Júnior, que é um dos caras que sempre recusou o Fluminense, né? Não é que ele vai mudar de ideia agora e vai querer o Fluminense. Na minha opinião, tipo assim, o Dorival Júnior, o que a gente viu no Corinthians ano passado? Um time que dava sono de ver em campo. Tinha jogo que jogava, mas também tinha jogo que, tipo assim, o Corinthians não tá com vontade de jogar hoje. Mas entregou um título, 2 títulos pelo menos no ano. Isso o Dorival Júnior pode falar assim, Exatamente. não, o time vai jogar mal, pode jogar, mas eu vou lhe entregar pelo menos um título no seu clube. Entendeu? De 3 ali que a gente tá disputando no atual momento agora, um ele vai entregar. Isso pode ter certeza. Mas é um cara que não quer treinar o Fluminense. Isso, tipo assim, já tá nítido na cara dele, sempre recusa, faz de tudo para não querer. A gente tem aqui também, vamos ver, outros caras. Paulo Tuori, que também nem um pouquinho favorável para treinar o Fluminense. Cara, é muita gente que, tipo assim, que a gente olha e fala assim, cara, é melhor a gente ficar com o Zubeldia mesmo, porque se a gente sair do Zubeldia para ficar com um cara que não tem cancha para pegar um clube igual o Fluminense para ver que vai resolver, é melhor a gente continuar com esse Olha cara. só. Olha só, numa lista de nomes, né, que estão sem clube, Uhum. Ramon Menezes, Não, não. nunca. Roger, não. Qual o Roger? É esse? O Roger, o O Roger, não é Roger do Roger, Botafogo, Botafogo. né? Não, Roger Machado, não, É o outro do Roger. Botafogo, do Botafogo. Isso. Jorginho, não. Não, também não. Paulo Autuori, como você falou, É, Celso Roth, pelo amor de não, Deus, por já favor, acabou, não. já acabou. Celso Roth já acabou. Eu tenho curiosidade de um nome, tá? Um Qual? nome que eu teria curiosidade. Senhor Tuca Ferretti. Ricardo Ferretti treinou Cruz Azul. Esse aí seria maneiro, hein? Tuca Ferretti é uma Do lenda. nada. Do nada, imagina. 72 anos. Imagina, do Mas é nada. mais um treinador que, assim, do ponto de vista meu. Hoje, para você demitir o Juventude e trazer um novo treinador para o lugar dele, tem que ser um cara que vai chegar e vai resolver o problema. É, Não pode ser mais do mesmo. não pode. Não pode ser um E cara que aí, vai com continuar. esses nomes aqui, eu acho que fica difícil. A gente tem até o Galhardo, que era do River, mas, tipo assim, é outro treinador também que eu tenho medo, sabe? Porque é um treinador que nunca pegou o futebol brasileiro, mas que também é um treinador de um clube só. A gente viu É um que sonho de muita gente, né? o sonho de muita gente, por tudo que ele fez no River. Ele ficou anos no River Plate,
Aí ele saiu do River para jogar lá na Arábia, no Al-Ittihad, lá que o time que tem Benzema, Kanté, Fabinho, Diaby, um time, baita time, e não conseguiu Time resolver nada europeu desse na time. Arábia. Oi? Não, É um time de Champions League na Arábia, né? e não conseguiu fazer nada com esse time. Ficou, acho que nem 3 meses lá no time lá da Arábia já saiu. Voltou pro River e não conseguiu engrenar no River também. Né? Tô que já saiu já e já tem outro treinador no lugar dele. Então, tipo assim, eu tenho medo se colocar o Galhardo, sabe? O Vojvoda é um cara que eu também não, tipo assim, não consigo olhar assim com bons olhos para esse estilo. Não sei se vai entregar tudo que a gente espera assim no Fluminense. Mas, cara, a situação é totalmente complicada. Aí é o que eu falo, eu prefiro ficar ainda com o Zubeldia e tentar, tipo assim, vamos tentar até a Libertadores, ver se a gente consegue. Porque, pô, a gente tem esse jogo contra o Vitória, que passou por um empate, sabor derrota. A gente vai ter esse jogo contra o Operário, que, pô, vai ser pra gente voltar com tudo e conseguir passar na Copa do Brasil. Não tem hipótese da gente chegar com todo respeito ao Operário de ser demitido. Ele vai ter esse jogo contra o São Paulo, que a gente precisa voltar bem para o Brasileirão, para continuar na briga. E depois disso que vai ter o jogo contra o Bolívar. Aí eu te pergunto, como que um time que não consegue fazer gol direito, você vai ter que fazer 3 gols de diferença contra o Bolívia, né? Então, tipo É assim, difícil. é difícil, cara. A gente olhar, tipo assim, um cenário totalmente devastador da gente pegar, olhar, tipo assim, a gente precisa fazer 3 gols de diferença. E o time não consegue fazer um gol, não consegue manter um resultado. Aí a gente passa pro elenco do Fluminense, que, tipo assim, qual que é a sua opinião? Pra gente já fechando, qual que é a sua Deixa eu só opinião? fechar rapidinho. Ah, Só mais dois nomes de treinador para a gente partir para a próxima pauta, que eu já deixo fala. claro que é não, mas que tem se falado todo dia aí na internet, aí, que é Fred e Felipe Melo. Para mim é não. Pra mim Eu ainda quero também saber de não. você. Não, pra mim também ainda não. Pra mim é o delírio máximo, entendeu? A gente olha o exemplo bem claro disso, a gente olha o Rogério Ceni, pô. Acabar de ser demitido do São Paulo, treinou o São Paulo e não deu certo. Hoje ele é xingado lá no São Paulo lá porque ele deu errado. É melhor a gente manter a idolatria que tem ainda com os jogadores, deixar eles, pô, dar certo alguma coisa, que depois dando certo, a gente tenta repatriar. Por enquanto, É ainda isso. não, entendeu? A gente olha nosso elenco aqui pra gente olhar, fazer finalizar aqui o vídeo. Goleiro a gente tá de boa, né? Goleiro a gente tá de boa, por mais que o Fábio. Eu acho que falta um sucessor só pro Fábio, assim, uma passada de tocha. Não, isso aí é nítido, entendeu? De todo mundo. Ano que vem tem que ter esse goleiro substituto. O Fábio, por mais da idade dele que tá chegando, a gente tá vendo que agora parece que tá chegando mesmo. O Fábio tem sofrido alguns gols no Fluminense que, assim, às vezes é falta de tempo em alguns lances, mas ainda é o melhor goleiro que a gente tem. Defensores, essa aí é a parada mais absurda, né? De defensores que a gente tem. Na zaga hoje é Freitas, Midian, que fez até uma partida ontem. E tem Ignacio e James. E tem ainda o Igor Rabelo, que é sócio VIP do Fluminense, né? Que tá ali Acumulando milha. só acumulando ali, conhecendo o Brasil e pisando no Maracanã todo dia. Tipo assim, zagueiro é nítido que, tipo assim, o Fluminense tem que tentar tudo que tem para conseguir contratar o Nino, né? No meio desse ano, que é coisa difícil de se fazer. Mas laterais. Até pelos investimentos que fez, né? O Castilho aí é uma situação de 13 milhões Como de que ele vai dólares ou fazer? euros, se eu não me engano. Né? Como que ele vai fazer para contratar um zagueiro? Porque o que a gente tem sofrido de bola aérea é absurdo, né? Laterais a gente está de boa, só que na minha opinião, eu preferiria já tentar dar chance pro Júlio Fidelis, que tá pedindo espaço para essa lateral do Fluminense. Meio campo, cara, meio campo eu tô de boa, entendeu? Não sei você, mas meio campo eu tô de boa com o que a gente tem hoje. Meio campo eu tô de boa se tiver todo mundo bem. É, Porque aí eu tenho o Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Se eu não tenho o Martinelli e Hércules, aí eu tenho o Otávio, eu tenho o Alisson. uhum. E aí me dá medo. E tem o Então Bernal tem que ainda achar para o que compor. encher nisso aí. E tem o Bernal para Tem compor que o achar uma time. recomposição. Nossa, até o Bernal, exatamente. E tem essa janela no meio do ano que eu não sei como vai ser. O Bernal é um nome Ele meio tá fazendo de tudo para sair possível de já. ir embora.
O Bernal já tá fazendo É. de tudo pra sair do Fluminense. Tem o Nonato também, que é o motorzinho do time, a válvula de escape, mas que eu gosto do Nonato. Só que é aquele jogador E que. tem o Maestro, né? Tem o Maestro também que tá nesse time, que também não consegue correr É uma direito. situação complicada, né? Não consegue correr mais direito, não aguenta 30 minutos de jogo, enfim. É totalmente Tem essa complicado. situação dele aí dos 12 jogos, né, também. Tem isso também. Saiu notícia que ele tava querendo essa transferência, sei lá quantos, enfim. Eu acho que isso aí é tudo força da mídia, cara. Acho que ele não sai, não. Acho que ele aposenta no Fluminense esse ano. Entendeu? E a gente tem jogadores da base também que, tipo assim, só mereceram chance no Carioca e nunca mais a gente viu, que é o caso do Agner, que, pô, na minha opinião, jogou muito nos 2 jogos que teve. Davi Melo, cara que entrou pouco tempo no Fluminense, Naran Lucas. E esses O caras Davi aí. Melo jogou um jogo só, né? O Davi Ele Melo jogou joga um jogo, entra nem dando foi um jogo. carrinho, Foi um metade de e um. joga 9 minutos. Então, tipo assim, é aquilo que eu falo, cara. Jogador de base, os caras falam que eles não estão aptos e tudo, mas jogador de base só vai estar apto a jogar se colocar ele pra jogo, pô. Não É. adianta falar que ele não vai jogar, mas, tipo assim, ele tem que estar apto, ele tem que estar lá. Entendeu? E de ataque, cara, de ataque, vindo o Hulk agora, melhora, né? Nosso ataque. A gente tem o Riquelme, a gente tem o Canóbio. O Canóbio jogou ontem, chegou a entrar? Não lembro. Não, o Canova não entrou ontem. Não. Mas tipo Ontem assim, quem entrou foi o Serna e o Riquelme. mas tem um Canóbio que tá jogando mal também. A gente tem o Kevin Serna, Soteldo, que o Soteldo hoje é o titular do Fluminense. Não tem como colocar o Soteldo fora do É. time, entendeu? Tá jogando bem. Entre Merece Canova, chance. Serna e Soteldo, tem que ser É, o Soteldo. então tem que ser o Soteldo muito. O nosso ataque, a gente tem o Matheus Reis, que infelizmente teve outra lesão, mas o Wesley Nathan tá aí também vindo com uma espiral muito grande, né, cara? Eu gosto muito desse cara, eu tenho tipo assim, uma empolgação muito grande com ele. Espero que ele consiga, né, voltar bem. Assim, Tomara. porque a gente, pô, quer os jogadores da base. A gente viu em 2 jogos seguidos alguém da base conseguindo resolver a situação do Fluminense. E esses gringos do Dois não, Fluminense. né? Isso aí já, dos últimos 11 jogos, o John Kennedy deu aí alguns pontos nos E o que eu, Salvadores aí. o que eu penso comigo assim mesmo, é que, cara, às vezes, eu não sei, eu posso estar, eu quero estar errado sobre isso. Mas às vezes, muito gringo no elenco, às vezes o cara não entende a importância do futebol brasileiro com qualquer time, pô. Eles só vão olhar pro outro lado, sabe? Aí não Fica vão. meio Brasfoot, pra quem Fica, jogou fica meio tipo assim, não quero, tô Brasfoot nem aí. ali, quando dava aquele choque de várias estrelas. É. Aí fica assim, pô, não quero entender o que que tá, não sabe o peso de um Fla-Flu, não sabe como que é, sabe? Então, tipo assim, às vezes ainda falta esse senso de alguns jogadores. Mas enfim. Fechou? Então, fechou, né? Falamos bastante coisa aqui. Deu Certinho? mais de meia hora. Fechado? Mas deu mais de meia hora aqui o vídeo, ficou maneiro. Vamos ver se a gente faz mais vezes essa resenha, ver como tudo que aconteceu com o Top. Fluminense. Ficou top, gostei, entendeu? Então, galera, você que veio, ficou vendo o vídeo aí até o final, viu toda nossa análise, tudo que a gente falou de Fluminense, deixe seu like aí, vê se vocês gostaram desse formato, desse bate-papo, dessa resenha. Enfim, deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Essa aqui já vai ser a análise de pós-jogo do Vitória, porque eu não consegui postar na hora. Mas, enfim, vai se inscrevendo. A gente já chegou a 300 inscritos, cara. Isso é muito importante. Chegamos a 300 inscritos no canal. E a gente vamos crescer cada vez mais juntos, galera. Vai se inscrevendo aí. E tamo junto. Valeu!